Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos, eventos e cumprir o mandamento da Palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use a chave Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Ministério Beit Ahavá e Escola Inene. Uma casa sobrenatural, movendo-se em adoração, intercessão e palavra apostólica e profética. Uma nação de filhos espirituais que manifestam o reino do Eterno. Se conecte agora mesmo conosco em mais uma palavra de poder. A partir de agora, então, só confere aí, mídia, para mim, se o áudio não vai ficar estourando, o áudio de fundo, tá? Vou deixar bem baixinho. Queridos, neste final de Shabbat, neste momento, eu quero falar para você, tudo ok? Eu quero falar para você disso aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é um quadro profético, um quadro que revela muita coisa, dá para deixar ele de pé aqui um pouquinho, ó. Mas tenho medo de quebrar, mais do que quebrar. Eu quero dizer sobre isso, qual que é a importância disso? Você está vendo aqui na tela, daqui a pouco eu vou mostrar melhor. Você está vendo aqui na tela que o título dessa palavra de poder é Pacto e Altar. Tudo na nossa vida, tudo, absolutamente tudo na nossa vida. É preciso que você e eu tenhamos feito um pacto com o céu. Quando o homem faz um pacto com Deus aqui, tudo aquilo que é ligado na terra está ligado, autorizado no céu, tá? Tudo aquilo que é ligado na terra. Você que está aí, compartilha, curta esse vídeo, linke a mais pessoas aí, para essa palavra ser alcançada, e depois deixe seu comentário aí. Como mudar as coisas? Como mudar uma maldição? Como mudar destino? Como mudar muitas coisas? Nós mudamos muitas coisas quando nós fazemos pactos com Deus. Quando nós fazemos pactos com o céu, nós mudamos muita coisa na nossa vida. Israel tem um pacto com o céu, por causa da bênção de Jacó, Abraão, Isaac. A cidade de Israel tem um pacto gigante com o céu. E todos os homens que fizeram pactos com o Senhor, Gideão, por exemplo, fez um pacto com o Senhor, Abraão fez um pacto, Davi, todos os homens que fizeram pactos espirituais foram homens que tiveram grandes vitórias. Você, junto com a sua família, junto com o seu marido, junto com a sua esposa, vocês precisam fazer um pacto com o céu. E como é que ligamos os pactos, céu e terra? Todo pacto está ligado com o altar, todo pacto está ligado com o sacerdote. Quando os homens fazem um pacto com o céu, eles precisam de um representante, não é um substituto de Yeshua pelo sangue, não. É um representante do céu e da terra. E esses representantes são os sacerdotes, são os apóstolos, são os profetas. E neste altar há um apóstolo profético.
há alguém que você pode procurar para fazer um pacto. Mas se fizeres um pacto, não faça um voto de tolo. Cumpra o teu pacto, cumpra o teu voto logo. Muitas pessoas fazem votos. Ah, Senhor, olha um voto que é uma mentira. Se o Senhor me fizer isso, eu vou fazer aquilo. Não. Ah, se o Senhor me fizer isso, eu vou dar o dízimo. Não, não é isso. Isso não é pacto. Princípio é princípio e não se rompe. Pacto é algo que você confirma, que você sela com oferta, que você sela aqui na terra, e o céu estará constantemente corroborando todas as suas atitudes. Elias tinha um pacto, por isso que quando Elias fala, uma oração simples, mas com uma oração de alguém que tinha um pacto com o céu. E os pactos nos revelam portas dimensionais no céu. Os pactos que você faz, você rompe, você destrói maldições. Os pactos que você faz, você pode mudar destino. Os pactos que você faz, você pode alterar todas as coisas. Na Bíblia, nós vemos inúmeros atos proféticos, pactos com Deus. Lembra da vara de Arão que floresce? Era um pacto com o céu. Era um pacto do céu para a terra. Lembra da vara de Arão? A própria oferta de Abel era um pacto com Deus. A própria oferta de Abel. Então, se a gente for estudar pactos, ficaríamos horas e horas e mais horas. Mas eu quero ser objetivo aqui. Você quer mudar de vida? Decida por seguir Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias. Decida por ter um relacionamento íntimo, sincero com o Espírito, com a Ruach HaKodesh. Decida caminhar debaixo de um nível de revelação que te mostra uma outra vertente, muito mais ampla. Pacto. Você tem um pacto com a sua mulher, com seu marido, aí, através de uma aliança, que simboliza um pacto. O pacto é muito mais verbal e emocional e espiritual. Nós estamos no ano da boca, nós estamos na década da boca, nós estamos no ano da VAR, no ano de liberar pactos. Quando liberamos pactos, selamos movimentos espirituais, moveres espirituais, selamos autoridade que é movida do céu para a terra. Lembra? A ordem para os discípulos, para os talmidins, era ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, era um pacto que o céu estava enviando para os homens. Os homens não poderiam fazer muita coisa sem se moverem debaixo de um pacto celestial. Então, muitas pessoas fazem as coisas e não dão certo, porque elas fazem sem se mover debaixo de um pacto. Agora, os pactos custam muito caro. Os pactos espirituais, eles têm um valor de importância muito sério e também muito caro. Porque você já viu com certeza aí pessoas pagando o olho da cara para fazer pacto com o diabo. E Satanás, Lúcifer, Satã, ele pode dar muita coisa, porque ele dá aquilo que é terreno, ele dá aquilo que está no coração pecaminoso, no coração e a alma peluda do homem. Mas também custa muito caro. A princípio parece que não, mas custa muito caro os pactos com o diabo. Mais caro ainda são os pactos com o Eterno. Porém, são pactos eternos, simples, e a maior valia do pacto com o Pai, do pacto com o Eterno, é você tirar a sua mão daquilo que Ele te pede e colocar a dele. Essa é a maior valia. Quando Yehoshua, Josué, assume a liderança do povo de Israel, ele pega a liderança de Moisés e agora ele tem um caminho para seguir. Ele tem que conquistar terras, ele tem que fazer o povo andar na mesma linha de Moisés,
andar no mesmo entendimento de Moisés. E aí agora é a hora. Agora é a hora de fazer pactos novamente com o céu. De tempos em tempos, o céu vai pedir pactos. De tempos em tempos, você terá um novo entendimento do que é pactuar algo espiritual para gerar em você uma mudança. Até aqui, o nível de pacto que você tinha te trouxe até aqui. A partir de agora, você vai ter que fazer pactos com o céu, porque senão você não consegue atingir níveis. Você não consegue atingir uma progressão espiritual, você não consegue atingir um entendimento, um discernimento do que é preciso para agora. Eu quero ler Josué capítulo 4, verso 1, diz: depois de toda a nação ter finalmente cruzado o Iarden, ou o Rio Jordão, Adonai disse a Yehúshua, a Josué: escolha dentre os homens, dentre o povo, 12 homens. O 12 é número de governo. O número 12 é número de governo, por isso 12 tribos, 12 homens. Escolha 12 homens, um homem representando cada tribo, por isso 12 meses. Cada tribo está relacionada a um mês, e cada mês está relacionado a uma pedra de cada tribo. E dê a eles esta ordem. Olha, não era sugestão. Dê a eles esta ordem. O problema é que os homens querem governar, mas não querem andar debaixo de ordem. Os homens querem governar e não querem andar debaixo de ordem. Todo governo tem ordem. Todo governo tem ordem. Todo governo tem ordem. Eu quero dizer para você, todo governo tem ordem. Tomem 12 pedras do leito do Rio Jordão, do Iarden, de onde os Kohanim, os sacerdotes, estão parados. Lembra, os sacerdotes pararam no meio do rio para que o povo passasse. As águas pararam, tá? Procura aí Rio Jordão, você vai ver uma mensagem que eu falo sobre isso. Estão parados. Tragam as pedras com vocês e coloquem-as no local onde acamparão essa noite. E Yehúshua chamou os 12 homens que ali havia escolhido do povo de Israel, um homem de cada tribo, e lhes disse: passe adiante da arca de Adonai, seu Deus, pelo leito do Iarden, do Rio Jordão. Cada um de vocês tomará uma pedra no seu ombro, conforme o número da tribo e do povo de Israel, e elas servirão como sinal para vocês no futuro. Quando seus filhos perguntarem: o que significa essas pedras? Vocês responderão que significa que as águas do rio Iarden, do Rio Jordão, foram divididas diante da arca da aliança de Adonai. Quando cruzamos o rio, a água foi cortada e essas pedras servirão de memorial perpétuo para o povo de Israel. Memorial perpétuo para o povo de Israel. Sabe o que é isso? Quando Deus estabelece novos níveis na nossa vida, o Senhor, muitos não ouvem isso, mas o Senhor pede pacto. O Senhor pede altar, o Senhor pede referência, o Senhor pede um altar levantado para quê? Para relembrar todas as gerações que o Senhor esteve conosco, que Adonai esteve conosco. Por isso, quando nós mudamos aqui de prédio da igreja, olha só, em 2017, tá vendo esse aqui? Essas pedras que hoje está aqui contextualizada dentro desse quadro aqui, que aqui vai ficar melhor para você ver. Quando nós saímos de um prédio, nós levantamos um altar de pedra naquele prédio, profeticamente. E quando nós entramos nesse salão, nesse prédio hoje, nós também levantamos um altar. Cada um da igreja que estava conosco, infelizmente alguns não perseveraram e outros estão até no mundo, porque não compreendem o poder de um pacto, não compreendem a importância de um pacto. Cada um, naquele dia, no primeiro culto que nós tivemos aqui, nós trouxemos uma pedra. Cada um trouxe uma pedra e levantamos um altar de pedra nesse altar que nós estamos, simbolizando que o Senhor nos tirou de um lado do rio e nos colocou do outro lado do rio. E isso é um pacto. Por muito tempo essas pedras ficaram no altar, e hoje tem esse quadro aqui. Não é só essas pedras, tem outras pedras, tem outro quadro feito. Cada um trouxe uma pedra, outras nós enterramos e outras estão aqui expostas perpetuamente, para nos lembrar que o Senhor nos tirou de um lado e colocou do outro.
E isso foi feito em 2017, quando nós chegamos aqui. Levantamos um altar de pedra, assim como Josué recebeu o comando, nós recebemos o mesmo comando. Saímos de um lado do rio para ir para outro lado do rio. E olha, eita, esse povo fazendo bagunça, barulho lá fora. O povo de Israel, olha só, o povo de Israel fez o que Yehúshua, Josué, tinha ordenado. Retiraram 12 pedras do leito de Arden, do Rio Jordão, como Adonai tinha dito a Yehúshua, correspondendo ao número das tribos do povo de Israel, carregando com eles para o local aonde iriam acampar, e ali se assentaram. E Josué e Yehúshua também assentou 12 pedras no rio Yarden, no lugar em que os pés dos sacerdotes corranins, que carregaram a arca da aliança, haviam pisado. Elas estão ali até os dias de hoje. Os corranins que carregaram a arca esperaram no leito do rio até que Yehúshua, Josué, tivesse terminado de dizer ao povo todas as coisas que Adonai lhe tinha dito, ordenado falar, confirmando todas as coisas que Moisés, ordenara a Yehúshua, Josué. Então o povo se apressou em atravessar o rio. Quando todo o povo havia passado, a arca de Adonai e os corranins, sacerdotes, passaram diante do povo. Os descendentes de Reuben, os descendentes de Gade, da metade da tribo de Manassés, partiram armados adiante do povo de Israel, conforme Moshe lhe havia dito. Cerca de 40.000 soldados armados, preparados para a batalha, cruzaram o rio na presença de Adonai, rumo às planícies de Erixó, Jericó. O que é isso? Toda vez que nós atravessarmos um nível diferente, é preciso levantar um altar. É preciso ter oferta. É preciso se mover compacto no altar. Toda vez que nós mudarmos de níveis espirituais, você quer mudar de nível espiritual? Quer mudar de nível? Você discerne, deixa eu tentar colocar o quadro aqui, ó. Vamos ver. Aqui, vai ficar aqui. Toda vez que você discernir que você está mudando de nível, você precisa levantar um altar para encerrar um ciclo e começar outro. Sabe por que as pessoas não prosperam? Porque elas não levantam altares. Elas acham que o altar é elas, ok? Nós somos o altar do Pai, mas nós precisamos encerrar um ciclo e começar outro ciclo. Encerrar um ciclo com um altar, com um memorial, e começar um novo ciclo com outro memorial. Hoje, você pode fazer isso. Não é para brincadeira, não é para outra coisa, senão entender que você precisa levantar altares, pactos, assim como Yehúshua, Josué, fez, porque recebeu essa ordenança de Deus, recebeu essa ordem do Pai. Você está disposto a levantar altares? Se você quer pôr fim em um ciclo maldito, você precisa levantar um altar para fim e início de uma nova geração, de uma nova transposição, de uma nova caminhada. O povo percebe que a palavra eles atravessam o rio, fazem um altar dentro do rio, onde os pés do sacerdote, porque os pés do sacerdote, preste atenção, porque os pés dos sacerdotes são aqueles que foram enviados, chamados para fazer a conexão do céu e a terra. Não é substituição de Yeshua, não. Não é substituição do sangue no madeiro, não. Não é substituição de Jesus, não. Não é. As pedras falam e clamam para que você entenda como interromper ciclos. Aqui você vê no quadro, cada uma dessas pedras representa uma pessoa que caminhou conosco ou que caminha conosco. Não tem nome as pedras, mas tem memória, ok? Não tem nome, mas tem memória. As pedras espirituais, vamos tentar deixar aqui para não cair. Quero deixar a menorá aparecendo lá, ó. Vamos ver. Aqui. As pedras, os altares, todo o altar tem memória. Todo o altar que você levanta tem memória. Coloca aí para mim, alguém que está aí comigo, ao vivo. Hashtag todo o altar tem memória. Todo o altar tem memória. E o que foi levantado lá, o que foi estabelecido lá, vai ficar uma memória no espírito perpetuamente. O mundo espiritual, ele vai discernir, ele vai ver que você tem memória em um altar. E as memórias
espirituais é que movem gerações. As memórias espirituais é que movem poder. As memórias espirituais é que movem mudança. As memórias espirituais é que movem a sua família restaurada, curada, transformada. Levanta um altar, procura um sacerdote, Nós estamos aqui para isso. Procura um altar, faça uma oferta, entenda a oferta de resgate, entenda a oferta de ouro, entenda a oferta de prata. Faça altar, levante-se um altar com memória. Aqui essas pedras, há memórias espirituais. Há memórias espirituais aqui. E quando essas pedras foram levantadas, que hoje está aqui bem bonitas, né, colocada aqui, a memória aqui, você que é aqui do Evangelho de Poder e trouxe essas pedras lá em 2017, há uma memória no Espírito. Há uma memória. E essas memórias estão clamando. O pessoal está chegando agora. Quem está chegando agora, eu não avisei quase ninguém que eu ia fazer ao vivo hoje. Não avisei antes, mas tem um segredo essa palavra. Você que está chegando agora, veja que o pessoal está chegando agora. Aumentou o número de pessoas aqui. Todo altar tem memória. Levanta essa hashtag aí, ó. Todo altar tem memória. Estou ao vivo, gente, não é gravado não, tá? Estou ao vivo aqui. Nós estamos falando de pacto e altar. Procure um sacerdote, os pés do sacerdote, onde estavam lá no meio do rio, foi levantado o altar, a resposta. Preste atenção, a segurança é o Senhor, mas a prosperidade está na mão dos profetas, dos apóstolos, está na mão dos líderes. Segundo a Crônicas 20:20, a segurança vem do Senhor, mas o que liga céus e terra são os sacerdotes, os corranins, aqueles que trazem para baixo a manifestação do céu com poder e glória. É por isso que no pé do sacerdote, nos pés do sacerdote foi levantado um altar poderoso, e você precisa entender isso. Quando é levantado um altar, não é em qualquer lugar, não é apenas dando cesta básica, ajudar o órfão, o pobre, a viúva, isso são ofertas de justiça. Oferta de altar é outra coisa, entenda por favor isso, para que você vá bem nas suas coisas. Entenda isso para que vá bem em todas as suas coisas, entenda. Quem está chegando aqui, o Eduardo colocou algo aqui, deixa eu puxar isso, deixa eu subir esse comentário, olha só. A pureza nos sacerdotes. Preste atenção. Aonde é que no meio do rio, no leito do rio, foi feito, aonde é que foi feito o altar? Aonde os sacerdotes tocaram os pés. Nós sacerdotes, você que me ouve é sacerdote de uma igreja, ou sacerdote da sua casa. Hebreus fala que todos somos sacerdotes, mas estou falando de sacerdote de um grupo, de uma igreja, de uma casa. Todos nós que fazemos a conexão, que ligamos, provocamos o mundo espiritual em um ambiente, nós precisamos estar com os nossos pés limpos. E pés fala de envio. Os pés fala de fazer as coisas acontecerem. Os pés fala de fazer as coisas fluírem. É por isso que o céu estava dizendo: aonde os sacerdotes colocaram os pés, levante um altar no meio do leito do rio. E depois todo mundo passou pelo rio Iarden, Jordão, e agora levanta um altar lá. Nós fizemos isso em 2017, quando saímos de um templo físico, levantamos um altar para encerrar um ciclo. E quando entramos nesse templo físico aqui que estamos agora, desde 2017, nós levantamos esse altar. Cada pessoa trouxe uma pedra simbolicamente, e nós confeccionamos aqui esses quadros. Tem 2, um na minha casa, como sacerdote, e um aqui na igreja, com pedras que representam um novo caminho, com pedras que representam um novo caminhar.
né? Deixa eu dizer algo aqui para você, para encerrar essa live aqui, ó, já estamos a 35 minutos, que essa palavra seja abençoadora para você nesse final de Shabbat. Eu quero orar para você que está vendo ao vivo, você que vai assistir depois no gravado, para que você aí curta a sua casa, a sua família, faça uma bela de uma janta, se comuniquem, conversem, tá bom? Querido, ó, levante altar, tá vendo aqui? Tá vendo aqui, ó, que bonito, ó. Levante altar, levante altares, levante, eu vou abaixar aqui, levante altares, levante-se e construa altares espirituais. Vou te dar uma dica e te dar um conselho. Quer mudar um ritmo, quer mudar um conceito na sua vida? De verdade, não é troca. Quer mudar? Procura um profeta de Deus, procura um altar limpo que você conhece e deseja. Se você assim quiser, estamos aqui para isso. E levanta um altar, coloca uma oferta aos pés dos profetas, coloca uma oferta, e aí você precisa entender, oferta de resgate, oferta de ouro, oferta de prata. Nós temos muitas mensagens sobre isso, biblicamente, tá? Só colocar aí oferta, apóstolo Miqueias 13, vai aparecer muitas mensagens. Fluxo de energia financeiro, a oferta de Salomão. Lembra Salomão? Ele fez um pacto gigante, era sangue para todo lado, a oferta de Salomão. E o que aconteceu com aquele homem? Recebeu algo que nunca outras pessoas receberam. Então, se você quer mudar ciclos, encerrar ciclos, começar outro, na vida da empresa, da sua família, se você quiser mudar ciclos, levante-se e faça e construa um altar para encerrar um ciclo e começar um novo ciclo de bênção. Amém? Vamos orar? Eu quero subir um pouquinho o áudio aqui, vamos orar. Aqui, deixa eu ver. Irmão Silvano está dizendo: AP, lembrei da pedra que encontrei logo que comecei a ir na igreja e Deus falou para entregar para o Eric e ele entregou a você. É isso mesmo. Deixa eu pegar a sua pedra, peraí. Aqui, irmão. Aqui, irmão Silvano, ó. Para quem não viu, ó, essa pedra aqui, ó. Essa pedra, bem lembrado, irmão Silvano, eu não tenho as pedras aqui, eu não ia falar, mas bem lembrado. Essa pedra aqui, o irmão Silvano, que está aí na tela, ele estava trabalhando ai meu Deus, como que é? Estava trabalhando na construção, está trabalhando na construção do BRT de Campinas, e ele achou essa pedra aqui, ó, e dessa pedra, só dessa pedra, saía água debaixo da terra. E ele disse assim, ó, o irmão Silvano tinha começado, não era nem aqui filho da casa ainda, estava começando a vir conhecer Yeshua, e o Espírito, Aruach, disse para ele: leva essa pedra ao apóstolo, e as águas que estão minando dela e nela, fluirão para a igreja, para toda a terra. E estava aqui, ó, aqui na nossa região da nossa igreja, estava essa pedra no chão, escondida, e saía água dessa pedra. Sobrenaturalmente, ela parou. Quem sabe qualquer dia isso aqui não vai brotar água? Eu creio. Eu sou um profeta e me movo no sobrenatural. Pode brotar água dessa pedra, irmão Silvano, você crê aí? Então é essa pedra aqui, ó. É muito fácil você ter tudo de graça e não valorizar. Então, para ajudar a nossa escola, nós não cobramos nada dos vídeos. Todos os vídeos estão aqui gratuitos, na sua grande maioria. Então, os materiais teóricos nós estamos aí, não é comercializando, nós estamos permitindo que os irmãos sejam abençoadores do ministério, porque há códigos que nem todo mundo entrega. Você acha que judeu entrega código para qualquer um? Não. Se o judeu não vai com a sua cara, irmão, ele não, nem ser pagando ele vai te... Sabia disso? Nem ser pagando ele vai te dar. Hã? Judeu não senta nem na mesa se ele não for com a tua cara. E tá certo. Aqui é uma mesa profética, né? Filho que é filho sabe valorizar. E os meus filhos já receberam esse material de graça. Então, Eduardo tá dizendo aqui, filhos, como é? Filhos valorizam, isso mesmo. O evangelista Tomás está dizendo, código não tem preço, tem valor no mundo espiritual. Exatamente. Os pactos são poderosos,
Quando você tem um pacto com Deus, você obrigatoriamente tem um pacto com o homem na terra. Eu tenho pactos com homens de Deus que me abençoam, homens de Deus que me discipulam, homens de Deus que me ouvem, que eu abro o meu coração. Não é todo mundo. Eu fui colocado numa posição que eu devo pastorear, que eu devo discipular líderes, pastores, ovelhas. Então, nós precisamos saber quem entra no nosso coração, nós precisamos saber qual altar nós estamos. Então, irmãos, há inúmeros exemplos, tem mais, eu não sei se não vai dar para aparecer aqui, mas tem mais pedras aqui de códigos, não precisa pegar não. Tem mais pedras aqui de códigos espirituais que o Pai vai nos falando. Então, aqui tem uma memória, o irmão Silvano, olha. O irmão, e naquela, viu, irmão Silvano? Deixa eu subir o comentário dele aqui de novo, para quem está assistindo agora relembrar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu subir o comentário dele. Isso aqui, ó. Essa pedra, irmão Silvano, tem uma história, memória no mundo espiritual. Essa pedra estava na região da nossa igreja. Essa pedra estava brotando água. Para ser simples. Essa pedra estava minando água dela, né? Essa história, né? Estava minando água, ou seja, as águas que estavam encobertas está debaixo da nossa autoridade, na nossa região. Então as águas fluem e tocam nas pessoas. Isso não é misticismo, isso é sobrenatural de Deus. Isso não é misticismo do lado esquerdo da força. Não, querido. Porque tem gente aí tão religiosa que a língua bate no pé. Do mesmo tamanho da saia e do cabelo. E da gravata também. Não. Nós andamos no sobrenatural divino. Essa pedra aqui tem memória, ó. Ela fica no altar. Essas pedras aqui têm a memória. Tá vendo essas pedras? Tem a memória de cada um que passou o Jordão conosco. E foram chegando mais pessoas. Triste é saber que quem passou o Jordão morreu afogado. Porque não suportou o nível, sabia? Quando nós passamos o Jordão, nós passamos em segurança, mas tem pessoas que quis voltar para trás e morreu afogado. Morreram afogados, estão de novo como eu posso dizer? No vômito da vida. Porque quiseram voltar para trás. E quando um altar, preste atenção nisso, que é forte. Quando o céu discerne que você tem um altar, o diabo também discerne, o inferno também discerne, e ele só espera você desonrar o pacto para ele te destruir. Não desonre pactos para que você não seja destruído. Pegou? Essa desceu quente. Por isso que muita gente morreu. E a morte física, irmão, é a melhor coisa, a morte física. Porque aí você chega no fim de tudo. Você vai para lá ou para cá. A pior coisa é a morte espiritual. Pessoas que estão igual zumbis. Deixa eu ver quem mais está aqui comigo. É isso aí. Olha aí, ó. evangelhodepoder.com.br. Vai lá, se inscreva no canal. E em breve vai ter vídeos exclusivos que só quem estiver na plataforma vai poder assistir, que não entrarão ao vivo aqui. Não entrarão liberados, tá bom? Então vai lá, se inscreve, é de graça. Você só precisa saber, aprender e honrar este ministério, porque nós não somos mesa... Eu não vou falar o que eu pensei. Deixa pra lá. Nós não somos mesa, ia ser muito forte. Nós não somos mesa... É melhor não falar, né? Deixa pra lá. Nós não somos mesa de prostituta. Nós somos mesa... Não aguento. Eu não aguento, eu tenho que falar. Nós não somos mesa de prostituta. Nós não somos mesa... Joelma Maria está escrevendo aqui, ó. Não destrua, como é? Deixa eu ver. Não destrua pactos para não ser destruídos. Isso aí, querida. Bom, Senhor... Que o Pai te abençoe e te guarde, que sobre você os pactos grandiosos, poderosos do céu sejam cada vez mais vistos, conhecidos, discernidos e vividos no mundo espiritual. Que os malahins, os anjos do Eterno, possam encontrar os seus pactos, possam ver no mundo espiritual os seus pactos e ver que você honra os seus pactos, e a bênção será sobre você, como ontem dissemos, você e eu cavalgaremos. Preste atenção,
cavalgaremos sobre os lugares altos, grandiosos, poderosos, sobre os lugares altos da terra, nós seremos projetados para prosperar. E que todos os demônios, os shedins, os demônios, possam também ver os seus pactos com o Senhor, com o céu, e ficar distantes, porque eles não podem tocar naquele servo que tem um pacto com o céu. Que o céu te abençoe poderosamente, para a glória do nosso Senhor e Salvador Yeshua HaMashiach, e que você possa agora, nesse final de Shabat, deixa eu preparar aqui para finalizar todas as coisas que você... Peraí, vamos lá. Que aí, vamos tirar aqui, vamos tirar isso aqui, senão vai entrar a vinheta errada, né, querido? Que os céus, viu? Que os céus, então, agora reconheça e conheça você em todas as esferas. Curta, compartilha esse vídeo, dá joinha aqui no vídeo, linka mais pessoas e indica para alguém, olha, ouça essa palavra sobre pacto. Repito, quer encerrar ciclo na sua vida? Procure um altar, um profeta de Deus, um apóstolo e faça pacto. Faça pacto com o céu, não é com o apóstolo, não é com o profeta. Pode também fazer voto com o profeta, e se fizer um voto com o profeta, com a vida de um sacerdote, cumpra, porque a coisa é brava, a coisa é séria, mas a coisa revela muita coisa, né? Tanta coisa que eu estou falando, né? Coisa. Bom, quem é inteligente entendeu, e quem não é vai ficar, tá bom? Porque a unção vai tocar. Olha aí na tela, Salmo 76:11. Fazei votos e pagai-os ao Senhor, vosso Deus. Tragam presentes os que estão em redor dele, aquele que deve ser temido. Ele tira o ânimo dos governantes. Ele é temido pelos reis da terra. Olha isso. Faça pacto. Assista essa mensagem minha aí. Juramento, apóstolo Miqueias Castrese. Eu preguei no último dia da conferência da VAR. Coloca pacto no altar também, apóstolo Miqueias Castrese. Tem onde eu falo sobre as pedras. Vai aparecer 4 ou 5 vídeos meus falando sobre isso. Pacto, juramento, voto, aliança, tudo a mesma coisa. Faça voto com Deus e com o homem, com o altar. Por isso que você precisa saber o altar onde você coloca as suas ofertas, onde você faz um pacto. Tomás, você fez um pacto com Deus para estar aqui? Sim. Fez? Você fez um pacto comigo? Sim. Não precisa descrever como, mas diga lá o que aconteceu com você depois disso. Essa semana... Está na 3. Essa semana eu fui... esse final de semana passado foi realizado o aniversário da igreja aqui do Ministério do Apóstolo e da igreja local. Faz 7 anos. Vocês que acompanharam e viram que gloriosa festa. E neste último dia onde ele pregou, ministrou essa mensagem sobre o pacto, o Senhor me fez lembrar desde quando eu cheguei aqui. E o Senhor me fez... Eu até fico emocionado porque a maneira de que eu cheguei e a maneira que eu sou hoje, se dependesse de mim, eu não chegaria onde eu estou. Se dependesse de mim, eu não seria quem eu sou, mas pelos pactos que eu fiz com Deus e com o apóstolo, eu estou aqui hoje por causa disso. Porque ninguém dava nada para mim. Ninguém dá nada para nós. Eu gosto muito de dizer isso, porque ninguém dá nada para nós, mas o céu dá. E quem entende o céu também dá. E o apóstolo entendeu o céu, e é por isso que ele se deu para mim e me fez ser eu quem eu sou hoje. Eu fico imaginando se ele não dissesse sim para o Senhor. Você que é daqui, irmão, reflita comigo, porque o Senhor, olha onde a Arua me levou, olha onde o Espírito me levou a refletir. Se ele não dissesse sim, se ele não fizesse um pacto com Deus,
Você já viu a história dele, o testemunho dele, de anos atrás, que ele fez um pacto com o Senhor. Se há 12 anos atrás ele não fizesse um pacto com Deus, um voto de ser entregue totalmente ao reino, o que seria de mim, irmão? O que seria de você que está aqui hoje, que congrega, que nos acompanha? Talvez você não teria essa porta para se alimentar. Talvez você não teria um homem capaz de te dar direção que o céu deseja. Porque às vezes, irmão, a maioria das vezes, eu digo isso, a maioria das vezes a direção que nós precisamos ter não vai partir de nós, mas vai partir de um homem que nos cobre, que cuida de nós. A direção, quando você é uma criança, você está crescendo, quem é que guia a sua vida? Quem é que te ensina? Quem é que te direciona as coisas da vida? É o seu pai, não é? Ele, o apóstolo, eu costumo dizer que ele é uma grande chave para mim, a tudo que eu tenho hoje. Tudo que eu tenho hoje, o Senhor sabe, tudo que eu tenho hoje é por causa da vida dele. Tudo, desde a minha esposa, tudo, irmão, tudo. Emprego, tudo que eu tenho hoje é através da vida dele. Porque ele fez um pacto com Deus e eu fiz um pacto com ele. E outros fazem pacto comigo, e um vai fazendo pacto com o outro. Mas não é qualquer pacto, irmão. Não é com qualquer pessoa. É com aqueles que entendem o valor que há no pacto, o poder que há no pacto, como eu estava dizendo no começo, a profundidade que há no pacto. E quando nós entendemos o poder, a profundidade que há no pacto, nós prosperamos. Irmão, eu não tenho muita coisa, mas eu sou satisfeito com o que eu tenho. Eu sou satisfeito porque, querido, veio através de honra, e tudo que vem através de honra traz satisfação. Eu fiz pactos com Deus e fiz pactos com Ele, e é isso que me trouxe até aqui. Eu faço muitos pactos com o Eterno. É uma coisa que você tem que desejar fazer. E é isso que me eleva, é isso que eleva o meu espírito. Voto, o poder do voto. Quando nós fazemos e honramos os nossos votos perante Deus, nós somos abençoados. Seja qual for a necessidade que você tenha, seja qual for a situação que você esteja passando, faça um voto diante de Deus. Cumpre esse voto. Faça um voto com um homem que você vê que tem frutos para te alimentar. E quem sabe você não pode dizer como eu estou dizendo hoje, amanhã. Eu fiz um voto com alguém, e esse alguém tinha chave na mão, tem chave na mão. E esse alguém que eu fiz um voto abriu muitas portas para mim. E hoje eu sou o que eu sou hoje, porque eu entendi que a chave, que a resposta que eu precisava não estava nos meus achismos, estava em Deus. Mas para mim alcançar em Deus, eu tinha que honrar um homem. Eu tinha que fazer um pacto com um homem. Eu tive que fazer uma aliança, e tenho que fazer uma aliança, e faço uma aliança com um homem. Aleluia. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Se todo mundo entender isso. Baruch Hashem, louvado seja. Olha aí na tela, Salmo 76:11. Fazei votos e pagai-os ao Senhor, vosso Deus. Tragam presentes os que estão em redor dele, aquele que deve ser temido. Ele tira o ânimo dos governantes. Ele é temido pelos reis da terra. Olha isso. Você viu aí na tela? Nós continuamos lendo. Olha aí o segredo de quando você faz um pacto e não só fica
no pacto, preso no pacto, mas além de fazer um pacto, você abençoa aquele que entendeu o seu pacto, que é um sacerdote, que é um homem de Deus, que você reconhece como um homem de Deus, e que você sabe que das mãos deste homem de Deus, se você fizer um pacto com ele, vai sair respostas, vai sair aquilo que você tanto precisa. Seu pacto vai ser visto pelo Senhor. Vamos ver se a gente... Obrigado aí, vocês estão aí fora. Você que entendeu isso, você que assistiu as mensagens, você que deseja e não assistiu, assista as mensagens. Participe conosco, esteja junto conosco neste voto. Não só esteja, mas honre isso. Honre isso. Porque quando você honra algo que está sendo gerado no coração de Deus, e algo que um homem entendeu que está sendo gerado no coração de Deus, e faz, e isso traz resposta, isso traz fruto, e você deseja, anseia, vê isso, honre isso. Porque quando você honrar, você vai ser honrado. Porque quando você perseverar no pacto, responder ao pacto, cumprir ao pacto, o Senhor responderá com a resposta que você tanto precisa, o seu pacto. Porque quando nós vamos fazer um pacto ao Senhor, o Senhor não está olhando o que nós estamos colocando. Antes de Ele olhar o que nós estamos colocando, antes dele olhar o porquê está sendo feito o pacto, Ele olha o meu e o teu coração, a intenção do meu e do teu coração. E se Ele vê que a intenção do meu e do teu coração é por barganha, é por fast food rapidinho, para que aconteça amanhã, Ele não recebe o seu voto. Ele não confirma esse pacto com você. Não tem poder, não tem significância. Mas se você está entendendo, está gerando por amor, por verdade, um desejo de fazer um pacto com Deus, um desejo de estar conosco neste pacto da vinha, faça. Não só faça, mas honre isso. Cele como oferta. Porque a oferta é a oferta que vai manter o seu pacto vivo. É a oferta que vai manter o seu pacto aceso. É a oferta que vai fazer com que seu pacto chegue até Deus. Porque é fácil nós falarmos, né? É igual aqui o tolo. Deus não se agrada do tolo. Porque pacto qualquer um pode fazer, apóstolo. Mas cumprir um pacto, fazer com que esse pacto se cumpra. Até Satanás fez. Exato. Até Satanás fez o pacto. É fácil nós falarmos que vamos fazer um pacto. É fácil nós chegarmos no altar, ajoelhar, chorar, lambuzar o altar. É fácil. Mas cumprir com aquilo que nós falamos, honrar aquilo, selar aquilo e perseverar naquilo, é isso que vai fazer com que o nosso pacto tenha significado, tanto no espírito quanto no físico. Como eu disse, o que rege, o que importa, não é somente o pacto, o momento do pacto, mas é a consequência do momento do pacto. É se o meu e o teu coração vai estar naquilo, perseverante, amoroso em cumprir, amoroso em esperar, seja qual for o tempo, até que Deus responda. Porque com Elias, os profetas de Baal ficaram horas e horas oferecendo sacrifício, oferecendo ofertas, oferendas, e Elias limpou tudo o altar. Limpou tudo o altar. Sem pressa, irmão. Sem pressa. Não faça um pacto com pressa, ansioso. Não. Faça um pacto consciente no Espírito. Porque é a tua consciência que vai refletir na resposta do seu pacto. Vai refletir na consequência de perseverar e aguardar com que Deus receba e responda no momento dele o que nós precisamos. Porque aquele pacto que Elias fez ali, diante de todo Israel, diante
de todos os profetas de Baal. Foi uma prova tão grande para ele que se o Senhor não respondesse, ele ia morrer, irmão. Ele ia morrer. Mas o que fez o Senhor responder? A intenção do coração de Elias. Porque a intenção do coração de Elias não era impressionar ninguém, mas era revelar que há Deus em Israel. Então, se a intenção do seu pacto for de ego, for de orgulho, for de favorecer você mesmo, Nem faça, nem faça. senão vai ser julgado. Nem faça. Mas se a sua intenção for de você crescer, for de fazer o Senhor aparecer, for de fazer o Senhor ser notado, até mesmo na resposta do pacto, aí sim o céu responde. Aí o céu responde com fogo. Aí desce, na hora que você menos espera, desce a resposta. Você desfruta. Você desfruta. Para a gente ir caminhando para o fim, seja o nome do Deus eterno. Os pactos, eles sempre irão falar. Preparem aí para a gente encerrar, tá bom? Os pactos sempre irão falar na atmosfera celestial. Os pactos sempre vão clamar na atmosfera do Pai, do Rei. Quando nós selamos no céu, na terra, com a terra e com o céu. Preste atenção que eu disse no céu, na terra, com a terra e com o céu. Aí nós alcançamos lugares de domínio e governo. Um pacto, ele é feito com Deus através de um homem de Deus, de um profeta. E aí está o grande segredo. Quando você vira a chave, as coisas fluem como as águas, fluem. Um pacto, ele é visceral, porque ele vem da parte mais animal do homem, e ele é espiritual, porque ele sela no espírito. A visceralidade do pacto é o lugar aonde você guerreia, aonde você luta, e aonde você tem a certeza absoluta que vai dar certo. É o lugar do teu espírito, onde habita o teu espírito. E lá os anjos se movimentam. Lá os anjos se movimentam. Shalom, shalom para você, boa noite, bom dia, boa tarde, onde você estiver. Seja bem-vindo a uma atmosfera de adoração, uma atmosfera de revelação do Deus eterno. Bem-vindo à Escola Apostólica e Profética INENE. Então você que está online agora, não esqueça de se membrar aqui no canal do YouTube. Essa membresia do canal do YouTube te dá acesso a vídeos exclusivos. A partir do nível 2 já tem vídeos exclusivos aqui no YouTube. Então você clica no Seja Membro e se torna membro aqui do canal do YouTube para vídeos exclusivos, tá bom? No joinha, já vou sentar o dedo no joinha aqui. Senta o dedo no joinha, como diz o pastor Alexandre, né? E não esqueça de comentar, deixar teu comentário aqui e de participar conosco, ok? Que vida venha sobre nós em nome do nosso Messias Yeshua HaMashiach. Eu volto em 1 minuto, exatamente em 1 minuto, falando de Behaloterra. Não esquece, tá aqui, ó, a forma de você nos ajudar financeiramente a estar aqui. Tudo isso tem um custo, tudo isso tem um tempo, né? Eu gravo aqui 1 hora, mas nós estudamos o dia todo, preparamos o dia todo. E pessoal que trabalha aqui na produção e outros mais, tá bom? Nosso trabalho, ele é um trabalho voluntário. Eu estou aqui por um chamado, querido. Eu estou aqui por atender um chamado do Pai. E o Pai nunca me deixou na mão. Mas nós precisamos entender que
as nossas ofertas, nossos dízimos, primícias, elas nos capacitam, nos habilita no mundo espiritual e capacita outros a manter as coisas funcionando. Não esqueça de enviar teu dízimo, a tua oferta aí. E aos que fazem isso já, né? Muito obrigado pela sua disposição. Entender que a conexão com a oferta, ela precisa entender tempo, modo e com quem. Né? O modo que você vai ofertar, qual o tempo que você vai ofertar e aonde, qual é o altar, qual é o manto que você vai ofertar. Senão as ofertas se tornam infrutíferas, se torna apenas dinheiro e não se torna um carro angélica. Tá bom? 1 minuto cravado, eu volto falando uma pequena palavra sobre a paraxá dessa semana e depois nós vamos falar sobre legalizando pactos. Hoje, põe a imagem do pacto. Na série, neste curso, o Novo Pacto em Yeshua, hoje nós vamos falar o que está aqui no título, legalizando os pactos. Como é que eu legalizo esses pactos espirituais sobre mim? Eu vou falar um pouquinho de tudo até chegar em Yeshua, mas em 1 minuto eu volto falando de perraloterra. Bom, então vamos lá. Eu quero falar sobre uma parte dessa paraxá dessa semana. Estamos gravando aqui 15 de junho de 2022 e 17 de Sivan de 5.782. E eu quero falar um pedacinho sobre essa aula que a produção vai colocar no link, a aula desta paraxá, as vestes de luz. Mas eu quero falar aqui, me coloca na 2 por enquanto. Eu quero falar aqui com você, quero ler para você uma parte, para a gente chegar aqui no horário onde nós vamos falar sobre o novo pacto. Olha só, Números, né? Bimar, verso 11, capítulo 11, verso 16, diz assim: Adonai disse a Moshe, leve até mim 70 dos líderes de Israel, pessoas reconhecidas por você como líderes do povo e oficiais deles. Leve-os à tenda do encontro e faça que se assentem ali com você. Descerei e falarei com vocês ali e pegarei um pouco do espírito do Ruach HaKodesh que está sobre você, conectado ao Ruach de Moshe, e o porei sobre eles. Assim eles carregarão a carga do povo com você, para que a não carregue sozinho. O que significa isso, então? O peso que eu quero falar, para a gente adentrar no tema de pacto com Yeshua, eu quero falar sobre o peso de um ministério, o peso de um chamado. Entre todas as outras coisas, essa parte desse vídeo vai virar um corte. Se você está assistindo esse corte, na descrição do vídeo está o link para você fazer o curso Paraxá e o link desta aula em específico. Olha, qual é o peso de um chamado? Qual é o peso de um ministério? Qual é o peso de uma proposta divina? As nossas igrejas, as sinagogas, elas não podem se tornar um lugar aonde as pessoas vêm para fazer pirâmides financeiras. O pastorado, o apostolado, o profético, o evangelístico, o mestrado, ele não pode ser na vida de alguém algo para ganhar dinheiro apenas. Ele é digno e digno duplamente de um salário, só que o altar ele não pode ser um lugar aonde você estabelece campanhas e até o final dessa campanha tudo se torna positivo na sua vida. O que mais a gente vê é que pessoas têm a seguinte proposta: eu vou fazer uma campanha 7 sextas-feiras do poder grandioso do Deus vivo, 7 sextas-feiras do milagre, e elas colocam na cabeça delas que estas 7 sextas-feiras vão gerar nelas uma resolução total da vida, e não é assim. Isso é mentira. O Senhor ele pode mudar de repente todas as coisas, não precisa esperar 7 sextas-feiras. O que eu estou querendo dizer com isso é: o peso de um chamado ele precisa ser dividido.
o peso de uma proposta divina, ele precisa ser dividido. Moshe estava ali atendendo um chamado, Moisés havia sobre ele uma capacitação e uma habilitação profética, apostólica, pastoral, e agora este homem é chamado por Deus, e Deus manda ele separar 70, não foi Deus que escolheu, foi ele que escolheu. Não é Deus que vai perfilar muitas vezes a gente. Quem vai nos perfilar, quem vai nos colocar debaixo de perfis proféticos e de filiação apostólica é o pastor, é o apóstolo, é aquele que está discipulando você. O Senhor diz, escolha você 70 homens. Sabe por que 70? Porque 70 está relacionado com as 70 nações e as 70 línguas que existiam naquela época. Esses 70 homens, esses 70 líderes escolhidos por Moshe, forma ali o Superior Tribunal Federal, né, de Israel, o Sanedrim. São esses 70 que vão julgar, fazer juízo, decidir, que vão se reunir. Por quê? Porque carregam uma parte dimensional do Espírito de Moisés, do Espírito Divino, o Espírito Ruach HaKodesh, que estava sobre Moshe, conectando ao Espírito de Moisés, agora conecta esta parte deste manto está espalhado, Moisés detende todo, para que ele não canse, para que ele não tenha, né, vamos falar contemporaneizar a palavra, Moisés estava quase sofrendo de burnout, né, estresse por muita coisa. E agora ele está sendo ajudado. Querido, preste atenção, eu estou com alguns obreiros aqui no templo e vocês aí me assistindo do outro lado. Quando é que vocês vão se posicionar? Não só obreiro, não só pastor, mas quando é que cada um de nós vamos nos posicionar com relação à nossa responsabilidade? Sabe quando é que você sobrecarrega o pastor, o apóstolo, alguém? Sabe, eu vou usar o termo líder. Sabe quando é que você sobrecarrega a tua liderança? Quando você não assume a sua responsabilidade. Sabe quando é que você dá trabalho para a sua liderança? É quando você não assume a sua responsabilidade fidedigna, a sua responsabilidade espiritual. Quando nós não assumimos as nossas responsabilidades, alguém vai ter que assumir e este alguém estará sobrecarregado. Quando nós desobedecemos, sabe qual é a maior desobediência de uma ovelha? É quando ela não assume a responsabilidade do que ela foi chamada. Tem ovelhas que foram chamadas para gerar, elas vão evangelizar, elas vão trazer gente para a igreja. Tem ovelhas que foram chamadas para louvor, para administração. Tem ovelhas que foram chamadas para dança, para o som, para varrer a igreja. Essas ovelhas precisam assumir as suas responsabilidades. Quando a gente assume as nossas responsabilidades, a vida de todo mundo fica mais fácil. Quando nós chegamos, né, e nos comprometemos, que está tudo a ver com relação, todo o assunto tem tudo a ver com relação ao tema legalizando o pacto. Quando nós nos comprometemos aqui, estes homens, esses 70 líderes, preste atenção no que está dizendo aqui, o Senhor disse assim, Adonai disse assim a Moisés, descerei e falarei com vocês, e ali pegarei um pouco do Ruach que está sobre você e porei sobre eles. Querido, um líder, o rabino, o apóstolo, ele está diante de uma realidade, né? E se na sua igreja aí é pastor, o líder principal, ele está numa responsabilidade maior e ele está numa capacitação maior. Sim, o liderado, aquele que está debaixo de uma fluência, ele precisa compreender o nível, o ambiente e qual parte do Ruach de Moshe que ele carrega. E quando ele carrega aquela parte, ele assume aquela responsabilidade. Ele
não procura os eventos. Querido, preste atenção numa coisa. Qual foi a última vez, em qualquer níveis, em qualquer nível de liderança, enroscou a língua, em qualquer nível de liderança, seja apóstolo para pastor, ovelha para pastor, apóstolo para oficial, obreiro, seja qual nível for, aonde você estiver aí me ouvindo. Qual foi a última vez que você procurou sua liderança para levar soluções? Porque nós somos assim. Quando tudo começa a dar errado, a gente dispara a mensagem para todo mundo. Ora para mim, ora para mim, ora para mim, ora para mim. Agora, quando esses mesmos problemas sobrenaturalmente começam a dar certo, ninguém, ou quase ninguém, dá um feedback. Olha, sua oração teve valor, hein? Né? Há poucos que respondem que as coisas estão dando certo. Quanto menos aqueles que estão comprometidos com este pacto. Porque responsabilidade, comprometimento entre os homens, para cumprir um papel espiritual, também é uma das versões e um dos modos de pacto espiritual. De legalizar os pactos. Sabe por que já entrando aqui, fazendo uma conexão com o tema que eu vou abordar hoje? Sabe por que é que nós não vivemos os juramentos de fato divino? É porque nós não nos comprometemos verdadeiramente com os pactos que nós estabelecemos com os homens. Essa paraxá, nós estamos nessa semana, até sábado, Berraloterra, ela fala exatamente disso. E uma das coisas é que Moisés está sendo orientado a chamar homens, que eles vão se tornar juízes em Israel, eles são o primeiro superior tribunal federal aqui do deserto, né? É o modelo de julgamento e de decisão das coisas, para que não sobrecarregue Moisés. E agora estes homens carregam um espírito. Agora imagina você que foi chamado para assumir uma responsabilidade. Deus te confiou um manto, ou parte dele, uma atuação. Seja de porteiro, que não é menos, a irmã ou irmão que limpa o banheiro, que também não é menos. A minha posição apostólica aqui. Todas essas conexões, elas precisam de responsabilidade. Elas precisam de comprometimento. Senão, nós não revelamos em nós o que verdadeiramente é o pacto com Yeshua. Então, preste atenção. Você quer prosperar? Seja um dos 70, não para fazer juízo, mas para trazer vida, trazer comprometimento sobre você, trazer resposta do céu sobre você. Nenhum desobediente traz solução. Prestou atenção? Palavra revelada é isso, querido. Nenhum desobediente traz solução para ninguém. Em nada na sua vida. A desobediência, ela te conecta a deformidades. A desobediência te conecta à destruição. E essa destruição, ela não é construtiva. Porque o profeta Jeremias diz que o Senhor, o profético, vem para derrubar, desestabilizar tudo que estava levantado erroneamente para construir algo novo, sólido. Mas o obediente, ele se conecta a um ambiente de resposta e de soluções. E quando se conecta a isso, aí, Berraloterra, quando subires, acenda a menorá, né? Assista a aula sobre essa paraxá, acenda a menorá de frente, ou seja, era acendida a menorá assim para que o fogo estivesse sempre à frente de tudo. O que eu quero finalizar com essa palavra é o que Deus te confiou e o que o Senhor nos confiou. O Senhor me confiou um manto e eu tento dar conta dele. Porque nós somos todos incapacitados
fora de Yeshua. Mas em Yeshua nós temos tempo. Em Yeshua nós vamos decidir a melhor coisa. Em Yeshua nós vamos selecionar qual é o tempo e o modo e a ação e aonde nós vamos estar e o que nos comanda. Se é o passeio ou se é a responsabilidade. Se é gastar dinheiro com X ou gastar dinheiro com Y. A capacitação, ela vem quando nós assumimos esse compromisso. E assumindo esse compromisso, somos aí então capacitados. Somos então levados a viver a revelação diariamente deste fogo espiritual. Então, o que é que você já recebeu de Deus e não deu conta? Não é porque Deus te confiou algo mais do que você merece. Não. Se você recebeu algo de Deus e não está dando conta, é porque você falta evidenciar compromisso. Falta você assumir um compromisso, verbalizar isso diante dos homens do Eterno e fidelizar um compromisso com a responsabilidade do Sanedrim, a responsabilidade de ir na tenda do encontro e ouvir o que o céu falou. Tá bom? Este é um Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos, eventos e cumprir o mandamento da palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use a chave Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai